Shalom, boa noite, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne aqui na minha casa, se reúne aí na sua casa, e juntos compomos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Eliane Pinheiro, eu sou profeta e pastora, juntamente com meu marido Éder Pinheiro, que também é pastor e profeta. Somos dirigentes da SEM, Comunidade Evangélica Makadesh. Estamos aqui, quinta-feira, às 20 horas, no nosso culto da graça de Deus, e no domingo, às 18 horas, para o culto da gratidão. Gratidão a Ele. Nos encontramos presencialmente na rua Frei Vital de Frescarolo, 198, no Jardim João 23. Mas estamos organizando todas as coisas para voltarmos presencialmente. Então, você que está comigo agora, faça parte desta igreja que vai, neste momento, louvar, adorar, exaltar Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pois Deus é o nosso Deus, onde quer que estivermos, onde quer que nos encontrarmos, porque a palavra dele diz que onde houvesse dois ou mais reunidos em nome dele, ali ele estaria. Então, neste momento, eu estou aqui, você está aí. Juntos, temos a certeza de que Deus está conosco, porque Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Confie nisso, confie que onde você estiver agora, você recebe a unção, o poder e a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por isso, neste momento, nós vamos falar com Ele. Nós vamos conversar com Ele. Nós vamos nos colocar diante dEle, orando, rezando, clamando. Através desta oração linda que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Onde você estiver, declare o Pai Nosso comigo neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nos colocamos declarando o Pai Nosso, porque cremos sim que o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o Deus que nos perdoa, o Senhor é Deus que nos ajuda a não cairmos em tentação, o Senhor é Deus que nos santifica. Por isso, Pai, nos colocamos nesse momento diante de Ti, entregando a nossa vida nas Tuas mãos. Porque, Pai, queremos sim pedir perdão pelos nossos pecados, para que a partir de agora, até o final deste cultivo, nós possamos receber da sua graça e engrandecer o teu nome. Que tudo que acontecer deste momento até o término, seja para exaltação, seja para engrandecimento, honra a ti, o nosso Deus Todo-Poderoso. Como já disse antes, aquele que era, que é
e que há de vir. Sejam todos comigo agora, bem-vindos àquilo que Deus coloca para nós nesta noite, neste dia, para que possamos aprender. Porque Deus é Deus, que nos coloca a todo instante como devemos fazer, o que devemos fazer, de que maneira fazer, a quem fazer ou não. Deus é Deus que nos instrui. Deus é Deus que deixa em sua palavra tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas e para a vida do próximo que nós devemos amar como a nós mesmos. Então, você que está aí, preste atenção, porque Deus tem uma mensagem especial para que eu e você, a partir dela, possamos tornar isto rema na nossa vida e entendermos que situações, que circunstâncias, que pessoas podem fazer com que ou a gente pode fazer com que outros percam a cabeça. Atitudes, situações, pessoas, é o que nós vamos ver hoje. Podem levar ou eu ou outro a perder a cabeça. Atitudes é o que nós vamos ver hoje que levam a perder a cabeça. Aí você vai falar assim, puxa, pastora, mas que coisa, né? Tão drástica, tão dramática, perder a cabeça assim. Nós podemos perder a cabeça de várias formas. Podemos perder a cabeça em pensamentos, em atitudes, perder a cabeça e, com isso, uma história se modificar. Ou com as nossas atitudes, levar outros a perderem a cabeça e uma história se modificar. Este perder a cabeça tem o sentido de levar à morte. E quantas vezes nós não somos levados à morte por pessoas, atitudes, situações das nossas vidas? Pense aí se você já perdeu a cabeça em alguma situação da sua vida. Porque houve uma pessoa que perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Isto fez com que a história desta pessoa fosse encerrada. E esta atitude levou outras pessoas ao erro, porque alguém perdeu a cabeça com atitudes de outras pessoas. Então, nós vamos ver isso hoje. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, 14 a 29, que é o que nós vamos ver hoje, mas eu vou ler e depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso que está aqui. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas? Outros diziam, Elias. Ainda outros, profeta como os profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de seu irmão.
Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então, disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que poderei? O que eu pedirei? O que posso pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não la quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E foi, e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Palavra do Senhor. Graças a Deus que temos a palavra do Senhor para nos instruir. Essa situação, esse acontecido, é um acontecido drástico. É um acontecido que, diante de atitudes, diante de estratégias, diante de sentimentos de homens e mulheres, alguém perdeu a cabeça. E no caso do que está escrito em Marcos, quem perdeu a cabeça foi João Batista. Literalmente perdeu a cabeça. Por causa desses meandros do caráter do ser humano. Por causa de situações que eu vou discorrer depois, e você vai ver que, assim como aconteceu lá, em algumas situações nós podemos fazer perder a cabeça de outras pessoas, não literalmente, ou até mesmo a nossa, por causa de atitudes de homens, mulheres e das nossas próprias atitudes. Então, vamos ficar atento àquilo que Deus tem para nos dizer nesta noite, que está revelado aqui em Marcos 6, de 14 a 29. Então, vamos entender um pouco daquilo que está escrito aqui. O versículo começa assim: chegou isto ao ouvido do rei Herodes. Isto o quê? Chegou a notícia de que havia alguém que já estava ressuscitando, que já estava pregando, que já estava juntando uma quantidade de pessoas, que já estava dando instruções a homens e mulheres de como proceder. Por isso começa: chegou isto ao ouvido de Herodes. Aquele rei que nós já tínhamos visto há uns anos atrás, quando
coisas já haviam acontecido e ele estava aqui, neste momento, ouvindo que havia um profeta. Já havia um profeta, e a questão foi: quem é este profeta? É João Batista que ressuscitou? É Elias? É outro profeta, como todos os outros profetas? Que foi isso que eles acabaram falando. Mas isso é o que o povo lá na época estava dizendo. Mas quem é esse? Será João Batista? Ou será aquele que João Batista já dizia que viria? Não é? Então, é isto que está acontecendo e é isso que se refere no versículo 1 do capítulo, no versículo 14 do capítulo 6, quando ele diz que chegou isto. Então, o que chegou foi a notícia de que Jesus havia um profeta que estava ali fazendo alvoroço já na cidade. Era o nosso Jesus. Olha que lindo, já estava bagunçando as coisas lá naquele lugar. E aí, nós vamos entender um pouco quem foi Herodias. Herodias, ou Herodíades. Foi uma neta de Herodes o Grande, irmã de Herodes Agripa I, o rei da Judéia. Herodias era filha de Berenice e de Aristóbulo IV. Teve como primeiro marido Herodes Filipe. Herodes Filipe era irmão de Herodes, este Herodes que está aí relacionado, que está aí dizendo que era mulher dele. Então, esse Herodes Filipe foi o primeiro marido de Herodias, filho de Herodes com Mariana, filha do sumo sacerdote. Não vamos entrar nisso. E Herodes Filipe e Herodias tiveram uma filha chamada Salomé. Salomé é esta moça aí que vocês ouviram, que entrou dançando naquela festa de aniversário de Herodes, e ele ofereceu, então, a ela a oportunidade de fazer um pedido. Então, o que aconteceu? O que aconteceu que levou João Batista a perder a cabeça? Como acontece em muitas situações onde pessoas perdem a cabeça, pessoas são levadas a perder a cabeça e até mesmo nós perdemos a cabeça. Então, o que acontecia? Lá no versículo, se você me acompanhar aí, no versículo 18, diz de relacionamentos ilícitos. E relacionamentos ilícitos é uma das causas do ser humano perder a cabeça. Quantas pessoas têm feito a desgraça na vida de outros? Quantas situações têm sido morte na vida de relacionamentos por causa de relacionamentos ilícitos? E aí, nós vamos entender no versículo 18 o que está dizendo que acontecia. Porque Herodes respeitava João Batista, mas lá no 18, ele diz assim: pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, vamos entender o que aconteceu, com por que João Batista dizia isso para ele. Parece, diziam as línguas daquela época, que Herodes Antipas, esse Herodes, fez uma visita ao seu irmão Herodes Filipe
E foi nessa visita que ele se apaixonou loucamente por Herodias e ela por ele. Então, os dois resolveram abandonar seus cônjuges e ficaram juntos. Na ocasião, Herodes Antipas era casado com Fazélia, a filha de Aretas, um rei nabateu da Arábia. Nossa, para que tudo isso? Mas, na verdade, é aqui um relato daquilo que havia acontecido. Então, não há nenhum tipo de... Na Bíblia não há isto, a não ser a fala de João Batista, mas o que se diz é que aconteceu isso. Então, relacionamentos ilícitos, e eu não estou falando só de casamento, porque relacionamentos ilícitos envolve toda uma traição, vamos colocar assim, e pode ser que a gente traia amigos, que a gente, ao trair amigos, nós vamos ter relacionamentos ilícitos, relacionamentos de desonra com outras pessoas, e com isso a amizade acaba. Relacionamentos ilícitos em nosso trabalho, escola, seja lá onde for. Herodes tinha um relacionamento ilícito porque ele conheceu a mulher do seu irmão, apaixonou-se e tomou ela como esposa. E ela foi. Se encantou por ele. Então, neste momento, nós sabemos que quando estamos com relacionamentos assim, relacionamentos impuros, relacionamentos ilícitos, relacionamentos de adultério, e eu vou falar adultério no sentido da palavra de idolatria. Será que a gente não tem relacionamento com outros deuses, outras crenças? Será que a gente não tem buscado outro tipo de bênção que não seja a bênção do Deus Todo-Poderoso? Será que eu não tenho trilhado caminhos para ser abençoado que são caminhos ilícitos? Será que eu tenho me preocupado em abençoar os 90% daquilo que fica de posse das minhas mãos, dizimando, primiciando, ofertando a este Deus? Se não, eu estou num relacionamento ilícito, porque em relacionamentos lícitos com Deus, claros com Deus, a gente não se esconde. A gente é claro, aberto. E uma vez que eu não sou clara, não sou aberta com Deus, eu estou tendo um relacionamento impuro com Deus, um relacionamento meia boca com Deus, um relacionamento onde eu prefiro Deus mamon, eu prefiro guardar debaixo do colchão para a traça comer, do que entregar para o Deus verdadeiro que multiplica, que faz o 90% se tornar puro, santifica o restante da massa. Olha quantas coisas envolvem um relacionamento ilícito, e quando nós lemos isso, nós só pensamos naquilo que Herodes e Herodias fizeram com o casamento. Não! Temos relacionamentos ilícitos de várias maneiras, e inclusive, se formos pensar, refletir, acabamos vendo que em algum momento, se não tomarmos cuidado, teremos um relacionamento ilícito com Deus. Teremos um relacionamento pecado com Deus, escondido com Deus, errado com Deus. Então, nós precisamos entender que neste caso, com Deus, quem perde a cabeça somos nós, porque o relacionamento é meu com Ele. Então, não queira perder a cabeça por se relacionar de maneira ilícita com homens, mulheres e Deus.
Não perca a sua cabeça. João Batista perdeu a cabeça porque Herodes tinha um relacionamento ilícito. E deste relacionamento ilícito se chegou a toda essa situação onde ele ofereceu até metade do seu reino para Salomé, filha da sua esposa. Relacionamentos ilícitos podem fazer perder a cabeça. No caso de João Batista, o relacionamento ilícito fez ele perder a cabeça. Se tivesse tudo ali no seu devido lugar, talvez isso não teria acontecido, porque ele não estaria debaixo de uma sedutora Herodias e Salomé. Como eram lindas e sedutoras aquelas mulheres. Então, relacionamentos ilícitos seduzem. Relacionamentos impuros seduzem. Cuidem-se para não cair nele. Porque em Levítico 18 diz assim, dos relacionamentos ilícitos. Vamos lá. Levítico, capítulo 18, versículo 16. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, porque ela é a nudez do teu irmão. Isto é só uma das coisas que está em Provérbios 18, que eu li só um versículo, que pegou bem o de irmão, mas todo o Levítico 18, onde Deus está ali estabelecendo seus estatutos, estabelecendo aquilo que o ser humano precisa, porque são as suas leis. O capítulo 18 diz de casamentos ilícitos. Mas, entenda, será que não estamos tendo casamentos ilícitos com vícios? Com Deus? Será que o nosso casamento com Deus está um casamento limpo? Ou nós estamos burlando esse relacionamento por causa de cantinelas de Satanás? Pense nisso. Relacionamentos ilícitos podem levar a perder a cabeça. A segunda coisa que nos mostram esses versículos é que, lá no versículo 19, nos mostra que quem odeia faz perder a cabeça. O ódio faz perder a cabeça. Faz perder a cabeça daquele que está odiando, faz perder a cabeça daquele que é odiado. Em qual das situações nós temos sido? Em qual lado estamos nós? O lado de quem é odiado ou de quem odeia? No versículo 19, vamos ver lá o que está escrito. E Herodes o odiava João, querendo matá-lo e não podia, porque sabia que ele era um servo do Deus, único e soberano Deus. Mas ele o odiava. E ele viu naquilo a oportunidade de se cumprir a morte de João Batista. Apesar dele não ter tido essa escolha, o ódio fez com que ele levasse João Batista a perder a cabeça. Porque ali se juntou o útil ao agradável. O relacionamento ilícito com a sedução da mãe, com a sedução da filha e o ódio que ele já tinha por João Batista. Então, nós temos que entender que todas as vezes que nós odiamos,
Ou nós perdemos a cabeça, ou nós fazemos alguém perder a cabeça. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos até irar, mas não podemos pecar. O ódio leva ao pecado, e o pecado leva à morte. A morte, porque se perde a cabeça. Pensa aí das vezes que você teve ódio, se você conseguiu raciocinar com clareza. Às vezes que você falou assim, estou com ódio daquela pessoa. Estou com ódio de ter feito isso. Estou com ódio de ter acontecido isso. Será que neste momento você estava com a sua cabeça no lugar? Será que as atitudes depois deste ódio foram atitudes de um servo de Deus ou servo da morte? Que através do ódio levou morte, perdeu a cabeça, tanto sua, como fez outras pessoas perderem a cabeça. Então, entenda, o ódio faz perder a cabeça. João Batista perdeu a cabeça por causa do ódio. Então, sabemos que João Batista perdeu a cabeça por causa dos relacionamentos ilícitos, seja na amplitude toda que eu disse, e por causa do ódio. Veja lá em Provérbios, capítulo 26, de 24 a 26, o que diz sobre aquele que odeia. Diz assim, quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. A maldade do ódio daquelas pessoas expôs em público a maldade quando foi entregue a Salomé a cabeça de João Batista em uma bandeja. João Batista perdeu a cabeça por causa do ódio. Ódio destilado pelo ser humano. Então, pare e pense. Não queira perder a cabeça. Não perca a cabeça por causa do ódio, porque sim, o ódio faz perder a cabeça. A terceira coisa que esta passagem nos diz é que existe também algo que faz perder a cabeça, que são as promessas precipitadas. Vamos lá no versículo 23 e o 26. Versículo 23 diz assim, de Marcos 6, se você chegou agora. Marcos 6, capítulo 23 diz assim, e jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Versículo 26, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. Quantas coisas na sua vida já morreram por causa de promessas precipitadas? Diz aí. Quantas vezes prometemos coisas para o homem, para outro ser humano, para o próximo, mais que isso, quantas vezes nós prometemos coisas para Deus, esquecemos, não cumprimos, cumprimos de qualquer jeito, metade, meia boca. Ou seja, prometemos e acabamos como Herodes, que precipitadamente disse, pede qualquer coisa. Nem pensou em tirar alguma coisa.
Ou falar ao invés de prometer. Olha, vou te dar até um pedaço do meu reino porque você é maravilhosa. Ele comprometeu todo o seu reinado, vamos colocar assim. Porque no versículo 18, versículo 19, do ódio, né, que nós vimos, ele já dizia que não podia matar João Batista. Aqui está escrito, ele odiava, mas não podia. Tem coisas que nós não gostamos, mas não podemos fazer. E às vezes por causa de uma promessa. Nós temos que ceder ao inimigo. Tanto faz o inimigo das nossas vidas e de Deus, quanto o inimigo, nosso ser humano próximo, um igual. Quantas vezes nós temos que ceder alguma coisa porque nós fizemos uma promessa sem pensar? Pensa aí se você já não fez algum juramento, alguma promessa, alguma fala com Deus, seja da sua vida particular, ministerialmente. Como a gente faz promessas ministerialmente, não é? Quantas vezes a gente vai e faz, olha, Deus, eu me comprometo em, a partir de hoje, ler a Bíblia em um ano. E aí já se passaram 3, 4, 5 anos e tudo não passou das primeiras leituras. E também não se retoma, não se ora, não se pede perdão. Enfim, vira uma bola de neve no mundo espiritual e assim vai fazendo outros tipos de promessas para Deus e para outras pessoas. Olha, eu prometo que a partir de hoje eu vou cuidar de você, eu prometo que... Enfim, pense aí o que você já prometeu. Vocês que são pais, que estão me assistindo, lembra quando você apresentou seu filho lá na frente do pastor ou do padre, né? Nós somos pessoas que nasceram em berço evangélico e depois os filhos já estavam grandes e aí não se apresentou porque eles já batizaram. Mas pensa, você que tem seu filho pequeno aí, você já apresentou ele a Deus. Você consegue lembrar daquilo que você prometeu a Deus através da fala que você repetiu? Mais que isso. Além de lembrar, você tem feito aquilo que você prometeu? Ou ela se tornou uma promessa precipitada? Como tem sido o nosso comportamento diante de homens, mulheres e Deus? Saiba que a promessa precipitada faz perder a cabeça. E quando o relacionamento é com Deus, a cabeça que se perde é a nossa. Porque Deus, ele é justo. E se nós prometemos, fizemos voto de tolo, se nós prometemos, não cumprimos, Deus não precisa se movimentar para que a gente receba de volta aquilo que a gente plantou. Isto é uma equação que a gente não precisa tentar resolver, porque ela é verdadeira e universal. Aquilo que se planta, se come. E aí, vá lá em Mateus, capítulo 5, 34 a 37, que diz assim, Mateus, capítulo 5, 34 a 37, diz assim, mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés,
nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha como é forte isso. A promessa precipitada. Não jure pelo céu, é de Deus. Não jure pela terra, é dos nossos pés, é de onde nós andamos. Não jure por Jerusalém, é a cidade do grande rei. Não jure por você e nem por ninguém. A gente não costuma ouvir, às vezes, eu juro pela minha mãe mortinha. A gente ainda ouve essas expressões, mas olha, Deus diz em Mateus 5, 34, 37, que não é para jurar por nós, pela nossa cabeça, porque nós não conseguimos mudar. Se eu conseguisse mudar um fio da minha cabeça, olha, não teria tanto cabelo branco nesta cabeça, e eu tenho certeza que muitos que me ouvem também não teriam. Então, o que Deus está nos dizendo é, não jure. Se você vai fazer, faça. Se você não vai fazer, fale que não vai fazer. Porque isto é sim, sim, não, não. Se você pode, diz que pode. Se você não pode, diz que não pode. Se você quer um ministério, se você quer promessas de Deus se cumprindo na sua vida, não diga mais ou menos eu quero. É quer ou não. É fazer ou não fazer. Não existe para Deus promessas não cumpridas. Porque as promessas que ele nos fez, ele cumpriu, cumprirá. Cumpriu, cumprirá e cumpre todas elas em nossas vidas. Nós é que muitas vezes prometemos precipitadamente. Não pensamos para prometer. E perdemos a cabeça. E fazemos outros perderem a cabeça. Porque às vezes uma promessa que fazemos e não cumprimos faz perder um pequenino de Deus. E que ele tenha misericórdia das nossas vidas. Precisamos entender que relacionamentos ilícitos, o ódio, a promessa precipitada, faz perder a cabeça. E fez João Batista perdeu a cabeça. Literalmente. E nós, quantas vezes perdemos a cabeça por essas atitudes na nossa vida? Mas tem a última atitude, que diz aqui no versículo 24 deste texto de Marcos. Capítulo 24 diz assim: saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Aquilo que nós temos que nos atentar, porque faz perder a cabeça, é a covardia. Salomé foi covarde. Herodias foi covarde. Herodes foi covarde. Aquele povo que estava ali reunido e com certeza aplaudiu por ver a cabeça de João Batista naquela bandeja de prata, foi extremamente covarde. Mas será que nós não temos sido covardes com o outro, com o próximo, com a família? Covardes nos nossos relacionamentos? Mas será também que nós não temos sido covardes com o nosso relacionamento com Deus?
covardes, recuamos, não temos coragem de fazer as coisas que têm que ser feitas, deixamos as coisas de Deus para depois. Quando somos chamados para assumir algum tipo de responsabilidade, nos acovardamos. Porque quando você se acovarda perante Deus, o que você acha que acontece? Cabeças se perdem. Cabeças são cortadas. Porque ministérios são abortados por causa da covardia. Relacionamentos são abortados e destruídos por causa da covardia. Promessas são precipitadas por causa da covardia. É necessário entender que a covardia leva a perder a cabeça. João Batista perdeu a sua cabeça por causa dessas quatro situações que o ser humano é capaz de ter perante o outro. Lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu pergunto, estas pessoas que já tinham seus relacionamentos ilícitos, ódio no coração, prometiam precipitadamente sem pensar nas consequências das suas promessas. Essas pessoas tinham amor, equilíbrio, poder de Deus? Não. Eram pessoas covardes. E os covardes se sujeitam a pedir e a dar a cabeça do outro. Quantas vezes nós já entregamos a cabeça de um amigo? Nós já entregamos a cabeça do nosso cônjuge? Quantas vezes nós já entregamos a cabeça de pessoas por nos acovardarmos? E ao invés de tomar a atitude correta, de assumir o erro, nós nos acovardamos. E ou nos entregamos direto, entregamos a nossa cabeça, ou colocamos a outra a cabeça de outros para ser entregue à guilhotina. Covardia faz isso. Covardia leva à morte. Sua e a do outro. Então, nós temos que entender como que esta passagem ensina tantas coisas que nós temos que cuidar para que a gente não repita o comportamento de Herodes, Herodias e Salomé e de tantos outros que se envolveram. Porque estas pessoas e aqueles que se envolveram fez perder a cabeça de João Batista. O comportamento e as atitudes dessas pessoas que tinham relacionamentos ilícitos, muito ódio, que faziam promessas precipitadas e eram covardes, elas fizeram perder a cabeça de João Batista. Mas será que nós não temos que aprender com isso e deixarmos também de sermos covardes? Pararmos de fazer promessas que não podemos cumprir, seja para o ser humano, seja para Deus? Pedirmos amor, que o Senhor troque amor, o ódio por amor? E será
que nós não estamos aqui com relacionamentos ilícitos, seja com outro ser humano, seja com Deus? Pense nisso. Porque o que eu quero para a minha vida e para a vida de cada um que me ouve é que nós tenhamos sim em nossa vida. Sim, sim, não, não. Sejamos homens e mulheres cheios de amor e equilíbrio, para que a gente não perca a cabeça, para que a gente não faça outros perderem a cabeça, por causa de atitudes como essas que levou João Batista a perder a sua. João Batista não tem mais o que fazer. A história dele é essa. Mas a nossa pode ser mudada. A nossa pode ser diferente. A nossa história pode ser uma história de relacionamentos honrados, de amor, de sim, sim, não, não, e de ousadia. Seja ousado, largue a covardia de lado, porque a covardia leva à morte. É isso que eu espero para mim e espero para você no dia de hoje. Que a partir de hoje, a minha história e a sua seja escrita diferente, para que a gente não perca a cabeça enquanto vivemos. Mais que isso, não perca a cabeça perdendo a salvação. E que a partir de hoje, eu e você, possamos escrever uma história diferente, uma história linda perante os homens e principalmente perante Deus, para que Ele seja este Deus que nos dá poder, amor e equilíbrio. É isto que eu peço para você e para mim. Ousadia, amor, poder e equilíbrio para viver sem perder a cabeça e sem fazer o outro perder a cabeça também. Esta é a palavra de hoje. E eu abençoo cada um que está ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, para a porção de poder, amor e equilíbrio na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. E até domingo, às 18 horas, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos.